nosso webinar Bandeiras, Dúvidas Jurídicas e um bate-papo, que é exatamente isso que nós queremos aqui. Digo que desde que começou a pandemia, os nossos sábados e sextas no mundo do direito têm sido extremamente tensos, né, doutora Fernanda? Podemos começar por aí, né? Com certeza, com certeza. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria até agradecer a doutora Solange pelo convite. Né? Ontem, quando eu recebi o convite, eu disse sempre um prazer, uma satisfação quando a gente consegue passar uma informação, né? No mundo que a gente vive hoje de dúvidas e informações desencontradas. Acho que quanto melhor a informação chega para as pessoas, melhor todo mundo trabalha, né? Tanto nós, no poder público, quanto vocês da iniciativa privada. Mas é isso. Hoje, toda sexta-feira, no final do dia, é aquele pânico que bate sempre na guarda, né? Qual bandeira a gente vai estar classificando. Bom, pessoal, acho que é importante fazer um retrospecto um pouquinho assim rápido para vocês. A gente está fechando quase um ano. Deixa eu só pedir para fechar para o nosso auxílio aqui do marketing do escritório, do TIS, fazer o fechamento dos microfones, porque está dando uma pequena interferência e isso pode prejudicar o seu áudio. E todos queremos ouvir essas dúvidas, né? Acho que agora melhorou o som. Muito obrigada. Pois então, como estávamos colocando, neste momento que vivemos. Tá, o que acontece? Nós vamos fechar quase um ano aqui agora de pandemia, tá? No dia 18 de março foi declarado estado de calamidade aqui no município de Novo Hamburgo. Então, desde então, a gente vive num estado de exceção, praticamente, né? Onde a gente teve toda uma legislação modificada, onde a gente teve que buscar regras que a gente até então não tinha utilizado. Eu estou com 20 anos de formada e eu não tinha passado por essa experiência até então, e eu acho que a última vez que a gente enfrentou um estado de calamidade no nível mundial, olha, não sei se foi nesse século. Então, foi um ano que realmente a gente teve que aprender muitas coisas, muita legislação, a gente teve que aprender a se readaptar a uma realidade diferente. E foi um ano de tentativa e erro. Tá? E o governo do estado ele assumiu um protagonismo nessa situação quando ele criou o modelo de distanciamento controlado. Então, ele criou uma metodologia que, inclusive, depois foi copiada nos outros estados do país. Eu acho que o Eduardo Leite, nesse sentido, ele foi pioneiro aqui. Ele criou esse sistema, esse modelo que, por cores de bandeira, a gente vai passando da situação mais leve, a moderada, e a situação mais grave, que casualmente é onde a gente se encontra hoje. Então, para que serve este modelo? Tá? Ele vai dizendo para a gente como é que vai funcionar os segmentos, como é que vai funcionar o comércio, a indústria, o prestador de serviço, conforme o andamento da pandemia. O principal problema que a gente tem na administração pública é a questão dos hospitais. E a gente conseguir controlar as internações, a gente conseguir ter fôlego para atender todo mundo. Então, por isso que é importante essa questão do uso de máscara, do distanciamento, e aí o protocolo das bandeiras. A gente sabe que as pessoas vão se contaminar, a gente tem essa consciência. Então, o que a gente precisa? Que as pessoas se contaminem aos poucos, para que a gente consiga absorver tudo isso dentro do sistema de saúde. Então, todo esse projeto que se fez para isso, porque o Brasil, de um modo geral, não estava preparado para isso, e não estamos ainda preparados para uma pandemia dessa envergadura. Então, se criou esse modelo de bandeiras, que ele veio funcionando, num primeiro momento, sempre por determinação do Estado, que começou a gerar vários conflitos nos municípios. E aí, de tanto tentar negociar com o governo, veio a chamada cogestão. Isso aconteceu lá em agosto do ano passado. Aqui, doutora Fernanda, se me permite uma intervenção, e acho que todos nós que estamos aqui, esclarecer um pouquinho o que é essa cogestão e o que envolve a nossa região do Vale dos Sinos. Tá. O que acontece? No ano passado, o governador começou a ter muita pressão dos prefeitos, porque cada região tem a sua cultura, tem as suas dificuldades locais, tá? Que às vezes o Estado não consegue enxergar a individualidade de cada município. Então, o que ele fez? Ele dividiu o Estado em regiões, tá? Por proximidade, por interesses locais, por uma cultura local. Nós aqui somos da região 7, e aí o que ele permitiu? Que cada região pudesse fazer o uso dessa gestão. Então, o que ele chama? A cogestão, ele nada mais é do que uma forma compartilhada de se trabalhar com o modo do distanciamento controlado.
Então, como é que funciona? O governador, na sexta-feira, diz lá que nós estamos na bandeira vermelha, mas ele permite que, dentro da cogestão, a região faça uma análise, e essa análise é feita por um grupo de médicos de vigilância sanitária, não é feita de qualquer jeito, tá? A gente se reúne com essas pessoas, a gente faz levantamentos, e a gente define se a gente tem como flexibilizar ou não. Como é que funciona essa flexibilização? A gente pode chegar até a bandeira inferior. Então, quando a gente classifica na bandeira vermelha, a gente pode flexibilizar até a bandeira laranja. Agora que a gente está na preta, a gente consegue flexibilizar até a bandeira vermelha. Então, a cogestão, na realidade, é isso, é um modo compartilhado de gestão entre o Estado e o município. Então, a região faz lá a sua bandeira, a sua cogestão, e a gente encaminha para o governo do Estado. E o governo tem 48 horas para dizer se concorda com a nossa cogestão ou não. Já aconteceu em alguns momentos, eles dizem, esse daqui eu não vou concordar, esse daqui vocês têm que alterar, enfim, por isso que ela é compartilhada, tá? Ela não é feita por liberalidade dos prefeitos, assim, o controle do Estado, sempre com o olhar do Estado. Doutora Fernanda, aqui entra uma situação que eu sei que foi a pergunta que eu, pelo menos aqui na consultoria, mais respondi desde sábado. Estamos na bandeira preta e ontem o nosso governador, o Leite, anunciou que a cor do mapa não muda, né? Então, a cor da nossa região aqui do Vale dos Sinos, ela é preta, mas estamos, então, no protocolo da cogestão do uso da bandeira vermelha. É isso, certo? É isso, tá? Agora, o protocolo foi encaminhado para o Estado, tá? Ele já foi aprovado pelo Estado, então os municípios agora estão no processo de publicação delas, tá? Eu acabei de encaminhar agora o nosso decreto para publicação, deve sair no jornal NH de amanhã. E a única coisa, a única exceção que a cogestão traz é a área da educação. Tá? Os municípios não podem mexer na educação, somos proibidos. Então, se pegar o nosso protocolo, que está sendo publicado amanhã, ele traz toda a regra de flexibilização, mas na parte da educação, a gente mantém a bandeira preta do Estado. Perfeito. Lhe agradeço aqui por essa informação em primeira mão, que já foi enviado o nosso protocolo, né, para ficar na bandeira vermelha. Aqui, com certeza, entra uma questão. O horário, que ontem ficou claro, e nós temos aí os decretos, foram 4 decretos hoje de manhã, né? O 5569, o 768, 767, 766. Fica claro que o horário das 20 até às 5, o município não pode alterar. É isso, certo, doutora? Exatamente, exatamente, tá? Em algumas regras que o Estado faz, ele diz, município, região aqui vocês não podem mexer, tá? E justamente, a ideia do governador era não permitir a cogestão na bandeira preta, tá? Então, uma conversa que ele fez e foi uma moeda de troca, na verdade, que ele fez. Tá? Eu vou permitir flexibilizar, mas então a gente vai encerrar à noite. Porque o que se observa hoje? Os maiores problemas que a gente tem de contaminação estão acontecendo à noite. O pessoal do comércio sempre diz, ninguém se contamina no comércio. É fato, a maior contaminação ocorre realmente, são nas festas, são nos eventos, são nos barzinhos. Então, em função disso, eles fecha tudo às 8 horas. E está fechando, inclusive, o supermercado. O supermercado pode ir até 21 horas, né? Quem estiver lá dentro, mas está fechando tudo, só abrindo às 5 da manhã. Então, é quase um toque de recolher que a gente tem. São poucas as exceções que ele trouxe ali, né, entre farmácias e serviços de saúde, mas acho que é a primeira vez que a gente tem uma condição dessa de ter que fechar tudo às 20 horas. Doutora Fernanda, aqui entra uma situação. Esse fechamento das 20 horas, me parece, pela interpretação do decreto, que é específico para ele. O decreto, até o de sábado, já dava o significado do que era estabelecimentos para fim do decreto. É estabelecimento com atendimento ao público. Então, nós temos aqui muitas indústrias, né, que estão aqui conosco hoje à tarde. Indústria não resta afetada pela norma para aquele turno que eu tenho no turno. Esse turno, me parece, ele continua valendo, porque eu não tenho atendimento ao público, né? Queria a sua opinião sobre essa questão. Esse detalhamento até não veio no decreto das indústrias, tá? Mas eu compartilho do mesmo entendimento de que a indústria não faz atendimento. Então, não tem porquê de fazer o fechamento, porque as pessoas não vão até a indústria, né, para consumir, ou para conversar, ou para qualquer coisa. Então, a indústria também permanece o terceiro turno sem nenhum problema. Perfeito. Muito obrigado. Nós temos aqui, eu estava conversando, pessoal, com a doutora Fernanda, uns minutos antes, perguntei quanto tempo ela está como procuradora-geral,
que com certeza é um momento difícil não só para os senhores que são empresários na tomada de decisões, no impacto na vida de todos, mas principalmente para o gestor público, né, doutora Fernanda? Imagino que não tem sido fácil essas questões, e aqui fica o mérito das prefeituras que entraram com a cogestão também como uma forma de manter a economia. É por esse viés, acredito. Com certeza, com certeza. Eu acho que a administração pública ela passou e passa até agora por uma experiência difícil e eu digo dolorosa. Tá? Cada decreto que a gente publica tem muitas críticas, tá? É o comércio que reclama, é a academia que reclama, é a casa de festas que reclama, é as creches que reclamam. Então, e eu entendo essas reclamações. No ano passado, eu tive reuniões com todos os segmentos. Cada vez que publicavam um decreto, eles procuravam a gente. Assim, o que eu ouvi de situações de desespero, tá, do comércio, das pessoas desempregadas, dos seus negócios sendo fechados, e da gente não ter o que fazer. Então, assim, eu sempre digo, não pense que é fácil quem tem a caneta na mão de determinar que vai fechar um estabelecimento ou que vai abrir um determinado horário. Essas decisões foram e são até hoje muito difíceis. Tá? A gente senta com médicos, com vigilância sanitária, a gente senta com a prefeita, tá? O que vamos fazer? Como é que a gente vai concluir isso? Então, todas as decisões, elas foram ser pesadas, mas foram difíceis, tá? Não foram fáceis. A gente sabe que a economia, ela deu uma retrancada. E hoje o que a gente busca é justamente tentar recuperar um pouco essa economia. Tá? A gente ainda não tem muito conhecimento do vírus, mas a gente já sabe mais ou menos, tá, como é que ele se comporta para conseguir dizer temos que voltar. Até porque, assim, começamos uma vacinação agora, mas a gente vai até o final do ano, até vacinar todo mundo nesse ritmo que a gente está hoje. Então, a gente tem um ano de pandemia ainda pela frente. E as pessoas têm que aprender a conviver com esse vírus e conviver da melhor forma possível. Acho que essa é a maior campanha que a gente faz até agora, tentar reativar a economia e manter as pessoas numa certa segurança. Aqui temos uma questão. Nós temos aqui, com certeza, a região 7 na cogestão. Isso precisa ficar claro. Então, estamos adotando. Hoje, a situação está igual como era ontem, mas vai ficar igual porque estávamos na bandeira vermelha. Então, embora na bandeira preta, não? Não. Mudanças? Não. Aí eu quero. Muda Ótimo, muito. doutora Fernanda, me diga as mudanças que ficam, então, a partir de agora, da cogestão de forma bem específica, dentro da bandeira vermelha, mas que ficam diferentes. O que é importante lembrar? Até ontem, tá, a gente estava num protocolo que a gente chama de protocolo único. A região adotou um protocolo único para a bandeira laranja e para a bandeira vermelha. Tá? A gente criou ali um protocolo único nessas duas situações. Esse protocolo trazia todas as regras da bandeira laranja do Estado. Então, ele era um protocolo mais flexível. Agora, a gente está usando as regras da bandeira vermelha do Estado, que ele é um protocolo bem mais rigoroso. Então, assim, até semana passada, tudo estava aberto. Tudo era permitido com restrições de pessoas, enfim, mas tudo era permitido. Agora não. Agora a gente tem fechamento de alguns estabelecimentos. Então, por exemplo, restaurante, buffet, self-service não pode funcionar. Eventos, casas de festas, isso nada pode funcionar, são estabelecimentos que ficam completamente fechados. Houve uma restrição muito grande na quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, não é o que a gente vivia uma semana atrás. Muda muito o cenário da semana passada para esta semana de agora. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser observado, porque não é o que tínhamos há uma semana atrás. Perfeito. Essa sua colocação era exatamente o que eu gostaria de trazer para debate. Então, academia, salão, comércio, a indústria agora fica com 75% da ocupação do PPCI, isso? Nem todas, algumas ainda vai a 100%. A indústria, eu acho que não mexeu praticamente nada. Quase todas elas é 75%, mas tem algumas delas que vai a 100%. Então, eles variam de 75% a 100% dependendo do segmento. Tá? As academias, o que muda? Diminui um pouco o espaço, agora é 16 metros quadrados. Salões de beleza, atendimento individualizado, no espaço de 4 metros quadrados. Tá? O comércio ele muda bastante, porque antes eu tinha lá 50% das pessoas, agora é por metro quadrado. Então, a regra do comércio hoje é 6 metros quadrados por pessoa, e nesses 6 metros quadrados você tem que incluir o trabalhador também. Então, a gente tem que fazer uma continha, a gente tem que ver qual é a metragem quadrada do estabelecimento e dividir por 6 para saber quantas pessoas cabem ao mesmo tempo naquele local. Tá? E essas pessoas você tem que incluir também o funcionário.
o servidor, o administrativo, o vendedor, o administrativo, independente do que for, tem que entrar dentro dessa metragem quadrada para saber qual é o teto de ocupação que a gente chama. Então, isso reduziu bastante. Aqui eu vejo que tem a maior diferença na questão do comércio, os 6 metros quadrados, porque nós sabemos que tem lojas muito pequenas, que talvez o atendimento vai ter da porta. Nossa, exatamente. Tem uma loja de 20 metros quadrados, divide por 6, te dá o quê? 2 pessoas. Não tem. É o atendente mais uma pessoa. Então, realmente, isso é uma coisa que tem que observar bastante. E, doutora Fernanda, essa questão vale, inclusive, para o comércio de alimentos, essa metragem? Sim, vale para todo o comércio, o essencial e o não essencial. Isso vale para o supermercado, para o armazém da esquina, vale para a lojinha de confecção, vale para todo o comércio. Então, tu vai lá no supermercado hoje, eles vão ter que modificar o teto de ocupação deles, que até ontem acho que era de 600, por exemplo, no Bourbon acho que era 600, agora vai ter que reduzir. Então, todo mundo vai ter que se adequar agora a essa nova realidade. Temos uma semana pela frente, com muito trabalho, com muita adaptação, sim, com muita resiliência e principalmente com muito uso de máscara para a semana que vem ser melhor. É isso que se espera, né? Que os índices melhorem até sexta. Com certeza, com certeza. Até a gente começou a divulgar não, mas enfim, a tentar, a gente tenta hoje chegar na população. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é realmente as pessoas se conscientizarem. Então, a gente tem a aplicação hoje de multa para quem não usa máscara, e é uma multa que eu considero salgada, R$2.000. Qual é o valor da multa, perdão? R$2.000. Não é uma multa tão baixinha. Então, quem está fazendo a condenação, quem está sem máscara, está sujeito a sofrer uma penalidade dessas. E esse tipo de conduta é para as pessoas começarem a entender que realmente a gente tem que se cuidar. Tá? Eu entendo que o comerciante chega para nós e diz, poxa vida, mas não é no comércio que a gente está se contaminando. Eu sei que não é no comércio, mas o que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender? Né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não consigo parar o vírus, então eu tenho que parar as pessoas. Então, o problema não está no comércio, só que você deixa a pessoa ir até o comércio e permite que essa pessoa circule em vários lugares. Então, a ideia, quando se fecha ou quando se restringe o comércio, é que as pessoas se recolham mais em casa. Então, não é a ideia de que o comércio faz mal, a academia faz mal, não. Mas é que tem que ser, as pessoas sempre conseguir pensar de um modo geral. Como é que eu deixo essas pessoas em casa se eu deixo tudo aberto, funcionando normalmente? Então, a ideia sempre da restrição é essa, tirar as pessoas de circulação. Me diz uma coisa, doutora Fernanda, nessa questão da fiscalização, e aqui eu estou indo para os nossos 20 minutos, depois vou abrir para perguntas, porque passou muito rápido. Mas na questão da fiscalização, tanto o nosso governador, como os próprios prefeitos em manifestações, falaram muito fiscalização. O São Leopoldo, que a princípio já mencionou que não é, que fica na bandeira preta, o resto dos outros municípios da região estão falando efetivamente no protocolo de gestão para a bandeira vermelha. Como fica a fiscalização nesse aspecto? É uma fiscalização pedagógica? Um pouquinho sobre essa situação. Tá, hoje não é mais pedagógica a fiscalização. Ela foi pedagógica um ano atrás. Ela foi pedagógica em maio, junho do ano passado. Quando a gente entrou ali em agosto, que até então era o pico que a gente tinha assumido a doença, ali ela deixou de ser pedagógica, porque não dá mais tempo de ser pedagógico hoje. Então, a gente já está um ano de pandemia, as pessoas já conhecem, as pessoas já estão orientadas. Então, hoje não tem mais pedagogia no meio. Tá? Então, se tu tiver um estabelecimento aberto às 20 horas e 5 minutos, ele vai ser fechado. Se ele insistir, ele vai ser lacrado, ele vai ser notado, ele vai ser autuado. A fiscalização está na rua para isso. A gente está aumentando o número de fiscais, requisitando de todas as secretarias, apoio da guarda, apoio da brigada militar. Tá? O Estado também tem dado um suporte nesse sentido, principalmente com o problema das festas, que é o maior problema que a gente tem hoje. Em princípio, agora não pode mais ser, porque 20 horas para tudo. Tá? Mas as festinhas, os bares, foram situações muito críticas que a gente enfrentou e nós estamos fechando tudo. O que aparece é que a gente fecha, a gente prende as pessoas, que a gente multa, então não é mais pedagógico hoje. Bom, pessoal, nós vamos abrir agora para questionamentos, né? A ideia hoje era tirar dúvidas jurídicas. Atualmente, tudo muda muito rápido, né? A vida
nossa, dos advogados e dos procuradores do município, eu acredito que tem sido olhar diário, ver decretos, né? Imagino a É um sua horror. mais complexa, e as perguntas que normalmente vêm na consultoria, como questionar, o que que eu faço, tudo, vamos ter que nos adaptar para uma semana complexa, com restrições mais fortes, observar, sem sombra de dúvida, que toda a produção, todos os empregados, máscara de álcool, mas podemos ficar neste protocolo na próxima sexta ao sair, né, doutora Fernanda? Exatamente, tá? É na próxima sexta-feira de novo, ali pelo horário das 6h pouco, o governador libera a classificação que a gente está. Sinceramente, tá? Eu não acredito que a gente mude de bandeira na sexta-feira, tá? Com os prognósticos que tem hoje. Eu acho que a gente deve permanecer pelo menos uns 15 dias numa bandeira preta. Tá? Não há hoje um cenário de melhora a curto prazo para a gente mudar de bandeira na sexta. Tá? Mas isso é uma percepção minha, pessoal, do momento que a gente está vivendo. Pode acontecer que chegue na sexta e o governador nos coloque em bandeira vermelha. Mas é isso, toda semana é uma novidade que pode acontecer. Bom, então temos que nos organizar para os próximos 15 dias, pelo menos vamos estar com as atividades econômicas funcionando. Nós temos que tomar Exato, para não agravar, né? exatamente. Eu deixo aqui aberto agora para perguntas. Se alguém pode colocar ali no chat, vou pedir para o Tis abrir os microfones. Podem escrever ali ao lado no chat, quem quiser fazer um questionamento, que daí vai ser aberto o microfone. Se tem alguma questão, podem me passar, pessoal, porque a ideia, esse evento, ele é bem fechado, já tinha comentado com a doutora Fernanda, né? A visão é realmente esclarecer, tirar as dúvidas, são muitos decretos. Eu tenho uma situação aqui que veio uma pergunta, doutora Fernanda, empresa que está com o CNAE vinculado ao comércio, mas que na prática não atende o público. Por quê? Porque nós temos muito isso aqui na região, né? Eu estou vinculada ao comércio, eu não tenho atendimento de público, porque meu trabalho é todo interno. Como fica essa situação em caso de fiscalização? Depende, tudo depende. Tá? Depende de qual é a atividade, de qual é a localização, se realmente tem ingresso ou não de pessoas, porque o fato do CNAE estar em desacordo com a realidade, isso é um baita de um problema que agora, nessa pandemia, surgiu muito, que a fiscalização bate e qual é o documento que a gente tem? É o CNAE, é saber qual é a atividade deles, principalmente o que acontece agora? As atividades essenciais. Onde é que tu vê essa atividade essencial? É no CNAE. Então, às vezes, tu vai no PNAE, não, o teu PNAE não é uma atividade essencial. Mas eu vendo alimento. E muita gente fez o quê? Começou a botar pacotinho de arroz e feijão nessas lojas de R$1,99 para dizer que era do ramo alimentício. Então, o que se faz? Se vai no PNAE. Então, quando o PNAE está em desacordo, é um problema, tá? Que aí, o que acontece? Quando a fiscalização vai, talvez até ela não vá te autuar pelo Covid, mas ela vai te chamar a atenção para corrigir o PNAE se ele tiver com algum problema, tá? A gente tenta fazer sempre o olhar da realidade. Uhum. Então, em princípio, se ele não é comércio, talvez ele nem seja fiscalizado. Se ele não tem esse atendimento público, a não ser que haja uma denúncia, né? Porque a gente não consegue fiscalizar todos os estabelecimentos que existem na cidade. Então, hoje a gente acaba trabalhando muito por demanda. Quando vem uma denúncia, tu vai lá e fiscaliza. Tá? Então, essa situação, eu não sei qual é o segmento, mas se realmente não há atendimento ao público, na realidade trabalha como uma empresa, como uma indústria, enfim, não haveria problema. Essa é uma situação, principalmente nos distribuidores, tem efetivamente atendimento ao público, mas está vinculado ao comércio. Eu concordo, doutora Fernanda, que com a pandemia, no momento de se montar empresas, vai ser analisado efetivamente qual é o objeto. Muitas vezes se joga lá, projetar isso no contrato social, e isso agora com a pandemia pode ser um belo problema, né? Mas em muitas situações isso criou um problema enorme para nós aqui e para o próprio proprietário da empresa, e muitas vezes nem sabia que estava com o PNAE desatualizado, que não era compatível com o que ele fazia. Então, são cuidados que tem que ter, e a gente está dando prazo muitas vezes para se readequar. Perfeito. Nós vamos ter, com certeza, eu vejo essa questão no comércio, tem situações que não tem como sair do comércio, porque ele é um atacadista, mas é um atacadista fechado, né? Ele não faz nenhuma... Exato. Mas daí essa análise está sendo feita, então.
Sim, sim, com certeza, essa análise está sendo feita, porque o grande problema é o público, tá? Tanto que o escritório autônomo, ele pode funcionar, né? Quem trabalha sozinho, ele pode continuar trabalhando. O problema é o atendimento ao público. Perfeito. Doutora, tem uma outra pergunta aqui que chegou para mim. As empregadas domésticas, nós sabemos que na bandeira preta não pode. E na vermelha, como fica aquela pessoa que auxilia na casa? Pois olha, Porque também na não pode. eu tenho aquela possibilidade de fazer a redução dos empregados, né? Sim. Mas, assim, teve já algum caso de fiscalização doméstico? Agora, Não, mais... não tem, tá? É muito difícil porque é na casa da pessoa, tá? E aí vai de cada um, enfim. Tá? Na bandeira vermelha, até estou puxando aqui com coisas que eu não lembro de cabeça, pode 50% dos trabalhadores, então tu consegue, sem problema nenhum, atender. Mas é uma fiscalização que a gente nunca fez, nunca tivemos denúncia, e não tem como a gente descobrir também quem trabalha na casa das pessoas, né? Então tem muitas coisas que estão no decreto e que a gente não consegue fiscalizar. E eles estão ali, eu vou lhe dizer, mas aí são questões pedagógicas, né, psicológicas, para as pessoas entenderem talvez a gravidade da situação, né, que nem os condomínios. E ele mete, o síndico não obedece, com quem que eu reclamo? Nós, a administração pública, não posso entrar no condomínio porque ele é uma instituição privada, tá? E o condomínio tem que dar conta do seu problema, mas está no decreto. Então, tem muitas coisas que foram para ali para tentar coordenar a cabeça das pessoas, uma compreensão das pessoas, mas nem tudo a gente consegue chegar e fiscalizar. Bom, gente, eu estou aqui conversando com a doutora Fernanda Luft, curadora-geral do município de Novo Hamburgo, falando sobre a questão das bandeiras e os impactos, né, as dúvidas jurídicas que surgem. Se tem algum questionamento, pode nos passar. Se não, eu vou agradecendo a doutora Fernanda. Foram 30 minutos de um bate-papo que passou muito rápido, sem sombra de dúvidas. Temos que organizar as nossas empresas, muita máscara, lavar as mãos. Cada um de nós é responsável pela economia aberta, né? Não adianta querer dizer que não, todos somos responsáveis. Então, pensar... Hoje eu escutei, doutora Fernanda, uma frase, mas eu não estou doente. Mas não é uma questão só de mim, é uma questão do outro. Pensar no próximo. É uma questão do próximo. A pandemia nos ensinou isso. A empatia. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não temos mais perguntas. Doutora Fernanda, isso significa como o seu bate-papo foi direto, foi esclarecedor. Fica claro para o pessoal da indústria, então, que o funcionamento do turno da noite pode, o comércio fica essas restrições, e é claro, né, vamos cuidando, nos adaptando. Muito obrigado a todos por esses minutos conosco aí, conversando com a doutora Fernanda. Mais uma vez, muito obrigada à nossa convidada. Vamos fazer outros eventos, com certeza, já fizemos muitos ao longo. A doutora Fernanda colocou no início, é um ano de pandemia. É um ano de pandemia. É um É ano um de ano que muita coisa pandemia. aconteceu. Muita Exatamente. coisa, fomos empurrados para o mundo digital, né? E acho que é isso, todos nós fomos nos adaptando. Já estamos acostumados a nos mudarmos muito rápido, mas precisamos ter resiliência para um pouco mais para enfrentar essa crise. Doutora, muito obrigada para os demais. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau, Imagina, pessoal. eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.